Saudações investidores! Bitcoin agora cotado a $45.900. Nesse vídeo eu quero te explicar por que eu acredito que podemos estar próximos de um movimento explosivo. Esse movimento pode fazer a gente sair dessa consolidação e retomar uma tendência de alta ou nos fazer termos outro apocalipse. Vamos discutir no vídeo de hoje? Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, além disso, no vídeo de hoje eu vou fazer análise das altcoins mais pedidas. Elas são ADA, BNB, EGLD, Ethereum, Gala, Mana e Sand. O vídeo a gente vai focar um pouco mais no 4 horas hoje, para eu te explicar por que eu acredito nesse movimento explosivo, tá? Para isso a gente vai usar a nossa análise técnica, mas também vamos usar a nossa análise de sentimento. Na verdade, principalmente análise de sentimento, como indicadores como Open Interest, Long Short Ratio, liquidações, entre outros, tá? Depois a gente faz uma atualização do Bitcoin antes de ir para as altas, mas o mais importante no vídeo de hoje é você entender esse movimento explosivo, como você pode se proteger dele e para onde eu acredito que esse movimento vai. Vamos lá então. Vamos começar explicando pela análise técnica por que a gente pode sim ter um movimento muito forte quando o preço se decidir. Porque a gente está muitos dias na mesma região, né? E quando a gente fica muitos dias na mesma região, o que as pessoas fazem? Elas compram e vendem muito aqui. Quando a gente olha o nosso VPVR com tanta gente aqui, isso quer dizer para a gente que quando o preço definir um lado para ir, muitas dessas pessoas podem acabar ficando presas, ou pior, serem liquidadas, né? Se forem estopadas, tudo bem, mas muita gente é liquidado quando o preço se decide depois de uma consolidação de tanto tempo. Então, só a gente ter esse VPVR gigantesco aqui, que é um VPVR até no diário muito significativo, já me dita que é uma região que a gente precisa tomar cuidado, tá? Olha só o tamanho desse VPVR em relação às nossas máximas históricas. Mas por que, além disso, a gente tem um motivo na análise de sentimento para ficar ainda mais preocupado com a situação? Porque a gente nunca teve tantos contratos abertos na Binance Futures como a gente tem agora, tá? Vocês podem ver que eu estou pegando o gráfico desde 2020 e nunca na história a gente teve mais de 80 mil bitcoins em contratos abertos como nós temos atualmente. E se tem 81 mil contratos aqui, como vocês podem ver, quer dizer que tem 81 mil desses contratos em long e 81 mil desses contratos em short. Se a gente estourar para um dos lados, né, vamos supor para cima, o que vai acontecer com esses contratos em short? Eles vão ser estopados ou liquidados, ou vão se desesperar e sair dos contratos, né? E se a gente estourar para baixo, a recíproca. Eles vão ou ser estopados, liquidados ou vender desesperados, né? Fazendo esse Open Interest cair. E quando o Open Interest está assim, a gente sempre fala que é um momento de perigo, é um momento para a gente não se expor demais e é um momento para a gente deixar os nossos stops curtos, porque se o preço definir uma direção, ele pode ir muito rapidamente e isso pode fazer, se a gente não tiver um gerenciamento de risco bem adequado, ou a gente ficar preso ou a gente ser liquidado, tá bom? Vamos pegar aqui 3 exemplos do passado com máximas históricas do Open Interest para vocês entenderem do que eu estou falando e como a gente vai estimar aqui para onde vai estourar essa nossa consolidação. Primeiro exemplo, aquela nossa liquidação dos 42 mil até os 29 mil dólares, né, quando a gente formou o fundo do Bitcoin, lá no dia 19 de maio. Segundo, o nosso rompimento para cima do Bitcoin, quando a gente saiu daquela consolidação chata de meses, para meses muito bons em seguida, né? Que foi aqui basicamente no dia 26 de julho. E o terceiro, o nosso último apocalipse, né? Que não era numa máxima histórica, mas era bem próximo, eu quero falar, porque aconteceu há pouco tempo atrás, tá? Então eu quero mostrar para vocês o que aconteceu aqui, já que muita gente acabou perdendo dinheiro e ficando presa nesse último apocalipse. Repara que em todos esses momentos o nosso Open Interest estava extremamente elevado e depois desse movimento ele despencou. O que é esse Open Interest despencar? É justamente isso que eu estava falando com vocês. São as instituições buscando essa liquidez das pessoas que estavam dentro dos contratos. Então, quanto maior é esse Open Interest,
na nossa visão e na teoria da análise de sentimento, maior o risco. Por quê? Porque tem mais liquidez. Se tem mais liquidez, as instituições podem mandar o preço além e além e além para cada vez mais captar essa liquidez. Então a gente aqui agora, numa máxima bem superior às anteriores, a gente tem que ficar o quê? Esperto. A gente precisa deixar os stops curtos. A gente não pode ser liquidado se o preço começar a despencar igual doido. Tranquilo? Mas e aí, como que a gente vai estimar para onde isso aqui vai romper? Galera, temos vários indicadores para isso, mas para mim nenhum melhor do que o Long Short Ratio. Por quê? Porque o Long Short Ratio mostra para gente o que a maioria do mercado está pensando. E normalmente essa maioria é punida, né? Normalmente essa maioria é quem dá liquidez para as instituições. Então nesses 3 exemplos aqui, a gente tem que quando o Long Short Ratio estava muito alto, a gente rompeu para baixo, que foi aqui o caso lá do dia 19 de maio, que foi realmente o apocalipse, né? E no último apocalipse agora, né, que a gente estava com o nosso Long Short Ratio aqui em 6. Lá em maio a gente estava em 4, né? Ou seja, e quando a gente estava com o nosso Long Short Ratio ao contrário? Quando a gente estava com ele baixinho lá em 1, ou seja, as pessoas estavam apostando em short, a gente rompeu para cima. Então o Long Short Ratio para mim é o melhor indicador para a gente estimar para onde vai romper. E o nosso Long Short Ratio aqui em 4 fala o que pra gente? Que a maior probabilidade é de um rompimento para baixo e de mais um apocalipse, infelizmente. Tá bom? Então eu tomaria cuidado, não me exporia muito no Bitcoin nesse momento, ainda mais nas altcoins, tá? As altcoins são muito mais arriscadas agora se a gente tiver um apocalipse, e deixaria os stops curtinhos, tá bom? Lembra, o stop, ele vai te proteger. Você pode até ser violinado, cara, mas se você não colocar o stop, em algum momento você vai acabar ficando preso, tá? Então é muito importante colocar o stop agora. A gente não sabe para onde vai romper, né? A gente só pode entender que o momento é de extremo risco e a gente tem um indicador aqui que dita que a maior probabilidade é que esse rompimento seja para baixo, tá? Então toma cuidado, faça um gerenciamento de risco de vocês. Vamos continuar aqui agora, então, fazendo uma análise do Bitcoin. E nessa análise eu quero vir aqui já no 4 horas, mostrar para vocês o que eu acho que o Bitcoin precisa fazer para a gente sair, né, dessa situação preocupante na minha visão. Tá? Eu acho que a gente precisa romper alguns pontos. Primeiramente, seria essa região aqui dos $47.500. Tá? Se a gente romper essa região, a gente estaria rompendo 2 linhas de tendência muito importantes, como vocês podem ver aqui que eu estou traçando desde lá de cima, e também esse nosso ponto de controle, zonas de volume significativas. Então, na minha visão, romper os 47.500 é crucial para a gente não ter esse dump, não ter esse apocalipse, tá? E eu espero que a gente faça isso rápido, porque não está se desenhando uma situação muito bonita aqui para o Bitcoin. Lembra, se a gente perder esses 45.400 aqui, não tem muita coisa para segurar até o fundo dos $40.000. Então, eu tomaria cuidado. Como eu disse para vocês, eu acho que essa região é uma boa região para você colocar stops, para você gerenciar o risco, tá? Mesmo entendendo que a gente pode ter armadilhas, sem dúvidas, tá? Se quiser esperar um rompimento confirmado, beleza. Mas lembra, tudo no mercado é uma relação risco-retorno e a gente pode ter um movimento extremamente volátil. Então toma cuidado com esse fundo aqui nos 45.400, $45.300. Tranquilo? Continuando, né, fazendo uma análise de sentimento para ver onde essas instituições estão tentando segurar o preço, a gente pode ver, olha, que elas estão tentando segurar ele mais ou menos até os 45, tá? Depois dos 45, só tem até os 44. Então, apesar de não ser ordens muito grandes, e esses 32 milhões aqui não me fazem, por exemplo, mudar um stop dos 45.300 para os 45, é uma região, assim, de armadilha, tá? É uma região que a gente pode ter essas armadilhas. E basicamente eu ficaria de olho nesse fundo até os 45 ali. Se começar a perder, a gente pode ter o nosso apocalipse, tá? Em relação à resistência, a gente tem aqui até essa região, olha só, dos $48.000, tá? E claramente a gente tem mais ordens compradoras do que vendedoras nesse momento aqui no curto prazo, tá bom? Então talvez a gente ainda espere alguns dias para ter esse apocalipse. E nesses dias que a gente está aguardando, a gente vai ter que romper para cima os 47.500. Tá? Se a gente conseguir romper, talvez a gente cancele esse apocalipse, né? O que seria muito bom. Mas tomem cuidado, tá? Apesar dessas ordens aqui serem significativas, a gente já viu ordens muito maiores serem varadas, então eu tomaria cuidado aqui. Entenderia que até os $45.000 é uma região extremamente importante.
Tranquilo? Continuando aqui e já indo para a nossa análise das altcoins, tá? Vamos começar aqui na ADA Cardano. Vamos lá. A ADA Cardano está numa tendência de baixa aqui, a gente não conseguiu manter essa nossa tendência de alta, né? Acabou tendo muito volume de compra naquele topo ali, e o preço assumiu uma nova tendência de baixa, formou um padrão de continuação, rompeu para baixo, retestou e está rompendo de novo. A situação não é muito bonita aqui para a ADA, tá bom? A gente tem até um suporte aqui embaixo, como vocês podem ver, mas na minha visão não é um suporte tão significativo assim nesse momento. Para a gente voltar a acreditar na ADA aqui, eu aguardaria esse rompimento dos 1,39. Sei que está um pouco distante, mas antes disso eu não consigo pensar muito aqui em compras na ADA, ainda mais com essa nossa situação aqui do Bitcoin e também da dominância, né? Eu acho importante também a gente destacar a nossa dominância. Afinal, a dominância é um ótimo fator que mostra para a gente o risco. E neste momento aqui, ela tá na mínima que teve, acho que desde 2018, viu? Desde 2018 a gente não tem uma dominância tão baixa. E sem dúvidas, tá? As altcoins têm mais valor aqui do que elas tinham aqui, né? Quantas altcoins revolucionárias foram criadas, DeFi e tudo mais. Então, eu acho que sim, a gente ainda pode ter uma queda maior dessa dominância, mas vocês hão de concordar que tem muita shitcoin no mercado, que Dogecoin e Shiba ainda tá no top 20, que a gente não tá num mercado tão saudável assim, né? Não é um mercado que, na minha visão, pode ter um dump a qualquer momento, e a gente não vai poder depois falar, é manipulação de mercado, as baleias, não tinha como saber. Tinha. O risco tá aqui, o open interest tá na máxima. Tá tudo aí mostrando pra gente que a gente tá num ponto arriscado e é um ponto que a gente não tem que tentar prever o futuro, falar vai romper ou não vai. A gente tem que simplesmente gerenciar o nosso capital e o nosso risco em qualquer uma das situações. Se o Bitcoin romper para os 47.500, o que você vai fazer? E se ele começar um apocalipse para os 40, que vai fazer as altcoins caírem 20%, 30%? O que você vai fazer? Você tem que ter isso na sua cabeça antes de acontecer. Você tem que ter uma estratégia antes disso acontecer. Tranquilo? Continuando, indo para a BNB. Vamos lá, vamos voltar aqui para o 4 horas. E no 4 horas é importante a gente ver que a BNB também não está muito legal, né? Ela está bem semelhante aqui, na verdade, ao que a gente está vendo da ADA, né? Padrão aqui, rompeu para baixo o padrão, para a gente voltar a ficar um pouquinho mais otimista na BNB. Na verdade, nem isso aqui é uma resistência que a gente tem, a gente teria que fazer esse pivô aqui acima dos 533, mesmo assim teria esse ponto de controle acima e tal. Não, acima dos 533 a gente volta a ficar um pouco otimista na BNB, e reparem, né, que esses rompimentos aqui provavelmente vão acontecer se o Bitcoin segurar nesses 45.500 aí, que é muito importante, e romper os 47.500, 48 ali. Se isso acontecer, provavelmente essas moedas vão junto e a gente pode ter grandes oportunidades. É o que torcemos, né, investidores? Continuando, EGLD. Vamos lá. EGLD é uma que teve aqueles volumes terríveis aqui, né? Então a situação dela não me parece muito legal. É uma que também está consolidando há muitas semanas nessa região e que pode ter um movimento explosivo, tá? Nesse momento, cuidem bem desse suporte aqui da região dos 227, 226, porque se ele for rompido aqui, a gente pode ter uma continuação desse movimento de baixa aqui na EGLD para buscar talvez outros topos aqui, regiões além, tá? A gente tem um alerta aqui nela, bem antigo, suporte no semanal no 167. Então toma cuidado aqui com esse fundinho, tá? É um fundinho assim bem decisivo, igual o do Bitcoin é agora. E para a gente ficar otimista, a gente vai ter que ver um rompimento rapidamente dessa nossa região aqui dos 246, tá? Então rompeu aqui, pá, e repara aqui no alerta, tem que ser verdadeiro aí. Não estou falando para olhar para o Matheus aqui, tem que ser verdadeiro o rompimento, porque ela já fez várias armadilhas, tá? Então a gente precisa romper aqui com força, formar esse pivô para a gente realmente conseguir romper, né? Inclusive, gostaria de falar com vocês, se vocês ainda não conhecem a equipe da Belotrade, a equipe de traders que trabalha comigo todos os dias, eu fortemente recomendo que vocês conheçam o canal da AWP Cripto Oportunidades, tá bom? Se você ainda não seguiu, eu vou deixar aqui no primeiro link da descrição. Cara, vocês vão ver uma visão aí da análise de sentimento bem semelhante ao que vocês veem aqui, só que com outros insights. Eu acho muito importante, sabe?
vocês terem outras visões de traders que pensam de maneira semelhante a mim, então vale a pena vocês seguirem aqui a AWP, beleza? Vamos lá, vamos continuar então. EGLD, toma cuidado com o suporte, se romper os 246, a gente olha para ver se foi um rompimento verdadeiro ou não. Ethereum. Certo, Ethereum é uma que está demonstrando mais força do que o Bitcoin nos últimos dias, né? Mas ela também está formando padrões de continuação da baixa e os rompendo. Então eu tomaria cuidado com esse fundo aqui dos 3.680. Se a gente perder aqui, a gente provavelmente busca um fundo no diário, que seria nessa região aqui dos 3.300, tá? Acho que 3.300 pode ser uma boa compra aqui para o Ethereum. No apocalipse eu vou estar de olho para acumular aqui entre esses 3.300 e os 3.000 dólares. Beleza? Então, para ficar otimista, a gente precisa romper aqui, vamos ver a região certinha. Pelo menos, galera, a gente teria que formar esse pivô aqui e ficar bem bonito, sendo que o nosso VPVR ainda está acima, tá? Então, ainda prefiro não falar muito otimista aqui na ETH, mas quem sabe se a gente formar esse pivô acima dos 3.900. Seria um primeiro passo. Gala. Vamos lá. Gala é outra que teve um movimento aqui bem volátil nas últimas semanas, né? A gente recuperou muito, mas também é porque a gente subiu muito, né, galera? A Gala está numa tendência de alta muito grande aqui, em tempos gráficos maiores. Então sempre lembrem-se disso, né? Ela subiu demais, ela pode corrigir demais também. Então lembra de proteger o capital. Basicamente aqui o que a gente tem que aguardar é um rompimento aqui desse 4 horas, que é quase um gráfico diário esse 4 horas aqui, para falar a verdade, né? Afinal, a gente tem esses pontos de controle acima e está bem longe, mas seria realmente um trade no semanal, tá? Então é o que eu aguardaria e ficaria muito de olho para análise de sentimento, para não ser um rompimento falso, igual parece ter sido aqui, né? Então tomem cuidado, tá? É claro que o Bitcoin ferrou com ela aqui, né? Quando o Bitcoin não conseguiu romper os 52, mas ela está caindo mais, né? Tá mais feia do que o Bitcoin. Então, olhe para um rompimento verdadeiro, olho na análise de sentimento, a gente discute se ela fizer esse rompimento, apesar de estar longe, né? Nos próximos vídeos a gente pode falar um pouquinho mais de 1 hora, se ela romper essa linha de tendência aqui, mas no momento eu acho melhor a gente focar um pouco mais no longo prazo, já que claramente a gente pode ter um movimento muito volátil aí nas próximas horas ou dias, tá? Vamos lá, Mana. Mana é uma aqui que claramente também no 4 horas está numa consolidação aqui. A gente até fez um tradezinho, um short nela hoje. E basicamente, né, para voltar a ter alguma esperança aqui na Mana, ela teria que vir aqui e pegar o nosso stop, né, que seria aqui essa região aqui dos 3,34. Se isso aqui acontecer, a gente poderia ter uma boa entrada, né? Deixa eu até explicar para vocês por que a gente fez esse trade aqui na Mana hoje. Foi um trade aqui, um day trade na verdade. E comentem aí se vocês querem que eu traga exemplos reais aqui de trades para vocês realmente verem na prática, né, como que funciona aí o nosso dia a dia e tal, como que a gente faz as nossas operações. Vamos lá. Na verdade, esse nosso trade aqui na Mana, ele foi um trade pensando num Breakout Pro. Por quê? Vamos lá. Vamos colocar aqui o nosso template. Vamos lá. Pensa comigo. Quando a gente rompe para baixo aqui, ó, e essa é a nossa linha de tendência que a gente estava desenhando aqui no 1 hora. Quando a gente rompe para baixo essa nossa região, aqui na verdade, né? Exatamente. Quando a gente rompe para baixo essa nossa região aqui com volume e vem retestar deixando volumes aqui, repara que a gente não apenas está testando uma região de resistência com as médias a nosso favor, mas também a nossa análise de sentimento está mostrando para a gente que as pessoas estão entrando em long. Na verdade, a gente tinha 10 longs para cada short na Mana. Então, se a gente tem as pessoas entrando em long, o nosso open interest subindo e o preço seguindo a nossa tendência de baixa, basicamente aqui, o que a gente faz? A gente shorta com o stop curtinho, obviamente, né? Porque se passar aqui desses 3,36, 33, 34, a moeda reverte a tendência e a gente olha para um alvo aí no mínimo de 1 para 1, nosso alvo estava em 3,17, correto? Então, basicamente, esse é o tipo de operação que a gente gosta de fazer. São operações contra moedas que a gente tem muitas pessoas posicionadas, né?
E como que a gente faz, né, para descobrir essas moedas? É de uma maneira bem simples, na verdade, tá? A gente tem um indicador aqui. Na verdade, nós temos vários indicadores aqui que foram programados pelo XDeCol e ele consegue mostrar para a gente quais dessas moedas estão com o nosso long short ratio muito elevado, tá? Então, se eu pegar aqui mais ou menos o horário que a gente fez esse trade na Mana, que foi mais ou menos às 3, 4 horas da tarde, vocês vão ver que o nosso long short ratio nela estava extremamente elevado, né? Estava em 10 ali, mas é difícil você olhar todas as moedas, né? Então, esse nosso indicador aqui ajuda muito e ajuda muitos nossos alunos, né? Para que às 4 horas da tarde aqui a Mana estava com 9,74 no nosso long short rate. Então a gente procura short nela, né? E quando a gente vê a confirmação aqui dos nossos indicadores, a gente entra, tá? Detalhe, se alguém vocês ainda não conhecem o XDeCol, vale muito a pena vocês conhecerem a página dele, tá bom? Eu vou deixar também aqui na descrição. Ele tem vários indicadores. Esse indicador que a gente usa aqui, ele é exclusivo para os alunos, tá bom? Mas o XDeCol aqui tem vários templates, inclusive alguns que eu uso aqui nos meus próprios indicadores. Então vale a pena vocês conhecerem aí o trabalho dele. Eu vou deixar na descrição também, tá bom? Demorei um pouquinho aqui para falar, mas nas próximas, se vocês gostarem, a gente fala de maneira mais rápida como que a gente faz para encontrar os trades no dia a dia. Tranquilo? Então a Mana basicamente é isso, tá? O ponto onde era nosso stop é o ponto onde ela tem que romper para tentar retomar uma tendência de alta. Antes disso não dá para pensar. Na verdade, se ela voltar aqui liquidando e tal, a gente pode ter inclusive outro short, tá bom? Continuando, Sandy. Vamos lá. Sandy é uma que está numa tendência de baixa, mas ela está aqui bem próxima de uma reversão, né? Se ela conseguir demonstrar essa força aqui que a gente desenhou, a gente vai pensar num long, porque é uma tendência de baixa aqui no curto prazo, mas como vocês podem ver, em prazos maiores, ela está numa tendência de alta. Inclusive, se a gente for pegar prazos maiores ainda, ela também está. Então, o que a gente está precisando nesse momento é somente uma confluência desse nosso último tempo gráfico aqui. Então, esse nosso rompimento pode dar para a gente a nossa oportunidade. Entenderam? O que a gente sempre tenta é confluir o máximo de tendências possíveis para fazer as nossas operações. Tranquilo, investidores? Caras, então é isso, tá? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Para fazer aí um resumo, né, do que a gente viu. Eu acho que a gente está num ponto extremamente importante do Bitcoin. É um ponto que a gente está consolidando há muitos dias. Mas esse aumento do nosso Open Interest ontem e hoje me dita que a gente está próximo de um movimento muito forte. É um movimento que, claramente, a gente não quer estar do lado errado. Como a gente não sabe qual que é o lado que vai estourar, a gente, primeiro, pode estimar igual a gente está estimando que vai ser para baixo. E, segundo, a gente pode se proteger, tá? Então, se você está muito exposto, stopzinho. Tranquilo? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esquece de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito. E deixa aqui embaixo se você quer que eu mostre para vocês exemplos de trades reais que a gente faz no dia a dia. Então é isso, um forte abraço e até amanhã, antes de meio-dia, tem vídeo.